Bar, midbar, na verdade, quando separada as palavras, a gente tem que são 42 palavras, bar, né, midbar. Então, eu tenho um beit e tenho um men, 42 palavras. A gente sabe que existe uma música chamada Ana Berroa, e que essa música chamada Ana Berroa, ela tem dentro dela a configuração dessas 42 letras, que não é o Ana Berroa em si, mas ela está configurada dentro da música, porque aqui fala, ó, 42 da VAR, tá vendo? Então, 42 palavras. Basta você... Então, a palavra no deserto quer dizer 42 palavras, e a gente lembra, né, que o povo de Israel ele faz 42 acampamentos. Lembram disso? Então, veja, está tudo ligado. Então, 42 palavras, onde são o momento onde vão haver os acampamentos aonde? Na árvore sefirótica, está vendo? Aqui eu tenho todas essas configurações que são, na verdade, acampamentos espirituais. Vamos ver o que os nossos sábios dizem aqui para a gente. Em todos os atos correspondentes que um homem imite um modelo celestial, tá vendo? E entenda que, conforme a natureza de um ato abaixo, há como resposta um movimento acima. Veja como tudo mudou aqui, ó. Um ato abaixo. Então, se eu tenho um ato aqui, vai ter como resposta um movimento acima. Se eu faço um movimento positivo, eu tenho acima um movimento positivo. E se eu faço um movimento negativo, eu vou ter em cima um movimento negativo. O Rabi Pinhas, tendo ouvido esse discurso, ou seja, ele chorou e riu, dizendo: feliz é a minha parte nesse mundo e no mundo vindouro. O próprio Rabi Pinhas citou o versículo: o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei. Isso é o Terrilim 27, no versículo 1. O que ele quis dizer aqui? Olha, poxa, preste atenção. Se uma pessoa faz coisas boas, se ela ama o próximo como a si mesmo, se ela entende toda essa configuração, que quem desenhou tudo foi o Eterno, por que eu vou temer? O que eu temerei? O que eu hesitarei? O que eu tenho que ficar fazendo um monte de cálculos, que isso vai dar certo, que deu errado, que amanhã isso, aquilo, se tudo está na mão de Hashem? Para quê? É isso que ele está falando. Não adianta, porque tudo que está acima, o que eu jogo para cima, vai ser o que vai cair abaixo. Não adianta, para qualquer ser humano. Ah, quer dizer, então, que todos os seres humanos são assim? Sim. Aí a gente está falando de pessoas que seguem a Torá. E aqueles que não seguem a Torá? Tudo é dado para eles com abundância. É como a misericórdia divina. Olha, você não vai ter mais outra vida além dessa, então pode viver tudo que você viver. Todo momento vai ser muito especial, você não vai ter dificuldades, você não vai ter nada de problemas, toma tudo. E a pessoa recebe tudo. E ela sabe que ela está recebendo tudo. E aí continua. Ele disse: quando um homem se dirige os seus olhos para a luz celestial, ele será iluminado pela luz que Deus fará brilhar sobre ele. E ele não temerá ninguém, tá vendo? Ele sabe que existe uma hora e ele não vai temer ninguém, porque ele sabe que tudo está na mão de Deus. Nem no outro mundo, nem aqui, nem no mundo superior, nem nesse mundo inferior. Se a Escritura diz, mas o Senhor resplandece sobre ti, em ti se verá a sua glória. Isaías, aqui no 40, no versículo 2. O Senhor é a força da minha vida. Salmos 27, 1. Porque o Todo-Poderoso se encarrega de um nome. Ele, no próximo mundo, não temerá nenhum dos executores do julgamento. Assim disse Rabi Pinhas: tendo tomado conta de você e de seu pai, não tema nada neste mundo e no outro, viu? Você não tem que temer nada nesse mundo, né? E no outro mundo. Traça-se de tal que está escrito: envelheça então seu pai e a sua mãe, e pule com alegria aquele que te deu a luz. A gente entra mais uma vez falando que pai é Rorimar e mãe é Biná.
Provérbios 23, 25. Teu pai é o santo bendito, seja ele, tua mãe é uma alusão à comunidade de Israel, enquanto ela que te deu a luz, ou seja, Rorimá, a gente sabe que cada sefirote, cada uma das sefirotes é o deus da próxima sefirá. Keter vai criar Rorimá e vai criar Biná. Biná é Israel porque todos os projetos de alma desse mundo saem daqui. Saem daqui. Todos os desejos vêm para cá. Então, todos esses desejos vêm para cá. Aqui tem uma chuva de desejos. Todo dia, todas as pessoas têm desejos. Uns têm desejo de ficar rico, outros querem chegar aqui, outros querem viajar para lá, e outros... Está entendendo? E todos esses são desejos mandados pelo Criador. Então, quer dizer que para ser um cabalista tem que ser uma pessoa que tem um mega, super, grande, imenso desejo. E que a pessoa tem muita vontade de receber. Mas que ela recebe não para si mesmo, mas para que ela possa evoluir e evoluir o seu próximo. Está vendo como as coisas funcionam? É assim que funciona. É assim que as coisas vão surgindo nesse mundo. É assim que as coisas vão sendo percebidas nesse mundo. O que acontece com isso? A gente sabe, então, que o teu pai, o santo e bendito, né, como está falando aqui. Aí diz aqui, ó, o pai do justo se alegrará muito nele, né? Onde no livro do justo significa o santo e bendito seja ele, né? Aquele que gera um filho é um sábio. O que é um filho? É um próximo grau, um próximo desejo de doação. Refere-se ao seu pai aqui abaixo. O Rabi Eleazar citou o versículo: na tua mão entrego o meu espírito. Tu me redimiste, Hashem, Deus da verdade. Isso é o Terrilim 31:6. Ele disse, esta frase é um tanto surpreendente. Pois você já viu um homem entregar algo na mão do rei? Os caminhos do Santíssimo Rei não pecar diante dele, porque assim que a noite cai, a árvore da morte governa. Tá vendo? O mundo e a árvore da vida sobre as alturas dos altares, o único domínio do mundo reina. O povo nele tem um pressentimento de morte. Segue-se que o homem se apressa em encontrar a árvore da morte e deposita sua alma nela, como um homem deposita em suas mãos um penhor de seu credor. Pois, embora a dívida exceda o valor do penhor, o credor não agirá contra ele porque ele tem o penhor. Caso contrário, ele executaria uma dívida. Assim, todas as almas do homem são, olha, todas as almas do homem são tomados pela árvore da morte, em confiança. Tá? É um penhor, tá vendo? Então, todas elas são tomadas pela árvore da morte. Quando a gente fala dos homens, também das mulheres, né? E todos eles têm o gosto da morte. Embora seus pecados sejam excessivos, eles não merecem e recebem de volta suas almas. Eles recebem de volta. A árvore, na realidade, não tem o direito de devolvê-las, porque é um atributo do juízo. Mas, mesmo assim, elas são devolvidas aos homens no momento em que a árvore da vida desperta no mundo. Ou seja, enquanto o homem está dormindo, toda aquela história de que ele pecou e etc., ele não poderia voltar por causa dos seus pecados, mas ele volta. Isto é, o momento que aparece o amanhecer. A árvore da morte, então, parte e as pessoas vivem novamente por causa da árvore da vida. É verdade que muitos homens estão acordados à noite, né? Aqueles que estudam a Torá de madrugada. Mas isso também é obra de quem? Veja aqui, da árvore da vida. Viu? Ocorre de acordo com o que está escrito, para ver se há algum entendimento ou alguém que seja entendido que busque Hashem. Terrilim 14:2. Porque com toda essa desculpa que o homem pode invocar, dizendo, se eu tivesse controlado a minha alma à noite, tá vendo? Teria trabalhado no estudo direito.
Então, o homem fala, olha, se eu realmente tivesse dado ouvido a isso, se eu escutasse, né, o Zorra, se eu realmente acordasse, me esforçasse para estudar a Torá no horário certo, então eu não perderia todo o meu tempo correndo atrás de títulos, riquezas, porque eu estou aqui só para estudar a Torá. E aí eu poderia acordar de madrugada, ser um grande entendedor de Torá, ajudar muitas outras almas e principalmente a minha alma. Olha que coisa incrível. Mas não é isso que acontece. É o contrário. Os homens eles chegam, trabalham a vida toda incansavelmente, ficam velhos, a vida toda passa, eles vão buscar os seus prazeres. Olha, eu vou trabalhar essa semana, que nesse final de semana eu quero fazer uma grande festa e vou viver tudo que eu tenho que viver, fazer aquele churrasco, aquela coisa toda, e aquela questão toda. E vai ser maravilhoso, porque a gente vai falar de futebol, eu vou falar com meu amigo de negócios, a gente vai ter mais dinheiro, etc. E no final, isso tudo vai de ralo. Acabou. Porque o ser humano não está aqui para isso. O ser humano ele está aqui para estudar a Torá. Então, quando você pega e você se esforça toda noite, seja homem ou mulher, você acorda em Hatsot, luta com seu sono, né? Levanta de um lado, não pode dar mole, virar um pouquinho para o outro lado e fechar o olho, que quando você acorda novamente já passou 2 horas. Ih, cara, 2 horas passou em 1 minuto. Então, veja, então você acorda, você luta contra o sono, tem hora que você se levanta, senta na beira da cama, é uma luta danada, aí você vai, tem a luta psicológica, tem a luta do corpo, aí levantou, aí você está no momento certo, você venceu a luta, se não, está aqui no Zorra, né? Que vai ser uma, aqui, se eu tivesse controlado minha alma à noite, teria trabalhado no estudo direito, tá vendo? É isso que está falando aqui. Quem falou isso? Os nossos sábios. O Rabi Judá disse. Isso é explicado com justiça em relação a Israel. Mas as outras nações que vemos, a mesma coisa acontecendo com elas. O Rabi Eleazar respondeu, essa é uma boa observação. Então ele raciocinou, quanto às outras nações, citando o versículo, como amaldiçoarei a quem ele, Deus, não amaldiçoou? E como amaldiçoarei a quem o Senhor não amaldiçoou? Isso é Números no 23:8. Né? E ele disse, isso é Bilã, quando ele vai amaldiçoar Israel, falando com Balaque. Ele disse, observe que o mundo inferior é modelado segundo o mundo superior. No topo há uma direita e uma esquerda. Assim, abaixo está Israel e as nações idólatras. A primeira, à direita, Israel à direita, ligada à santidade do Santo Rei. A segunda, à esquerda, do lado do espírito impuro. Os graus são ligados uns aos outros. Veja, mesmo que sejam distintos, esses graus são ligados uns aos outros, o espírito de impureza. Né? Todos, em última análise, dependendo um do outro. A cabeça e a cauda devem se mover de acordo com a cabeça. Bilã teve que aproveitar todos os graus mais baixos, mas viu que o mesmo mais baixo ainda era guiado pela cabeça. Ou seja, mesmo os níveis mais inferiores da espiritualidade é guiado por essas forças superiores. Daí sua afirmação, como eu amaldiçoarei a que ele não amaldiçoou? Porque mesmo os espíritos de idolatria que eu sirvo é controlado pelas forças superiores. Porque o chefe superior não exercia rigor naqueles dias. Então, como não tinha rigor, não tinha como ele buscar rigor. É verdade que El, ou seja, aquele fragmento da palavra Aleph Lâmide, denota bondade e misericórdia, mas também expressa rigor. Como se diz, e ele, né, Deus, se indigna todos os dias. Isso é Salmos 7:12. Então, quanto ao composto de El com Shaddai, significando que Deus estabelece um limite para o universo. Por isso, como devo amaldiçoar a quem ele não amaldiçoou? Isso quer dizer que, como a gente tem um nome El, esse nome El ele está aqui em Hesed, né?
e o nome Shaddai está aqui dentro de Yesod, e que esses níveis se juntam. Esse nível aqui, ele também tem o quê? Ele tem também rigor, porque dentro dessa árvore sefirótica aqui, eu tenho também Marte, tá vendo? Eu tenho também aqui, deixa eu ver aqui, gente, esqueci o nome da sefirot. Oi? Gevurah, tá vendo? Branco total, não teria nem como eu errar isso, mas eu errei. Então, Gevurah, que está aqui dentro de Hesed. Então, também existe um certo rigor, ainda que todos esses rigores eles são sempre para o avançar da humanidade. E aí o que diz aqui? Que ele tentou amaldiçoar, mas não dava. Então, você não precisa se preocupar com nenhuma feitiçaria que vão fazer contra você, se vão falar isso, se vão falar aquilo, se vão citar aquilo outro, e etc. Se você estiver nos níveis de Torá, você está sobre um bom julgamento. Por isso está escrito lá em cima. Ele falou, para que eu vou temer? No mundo inferior, no mundo superior, se eu estiver dentro da Torá, se eu estiver com os meus conceitos certos, se eu for uma pessoa boa, qual mal poderá me acontecer? Então, quer dizer que se acontece um monte de coisa errada com a gente, é porque a gente não está dentro da Torá. É verdade isso? É, por isso. Aí continua. Significa que Deus estabelece um limite para o universo, né? E como devo amaldiçoar quem ele não amaldiçoou, porque à medida que a cabeça se move, o mesmo acontece com a cauda. Rabi Eleazar chorou. Ele raciocinou sobre o versículo. Sua voz do Egito é ouvida como assovio de uma serpente. Isso é Jeremias, lá no 46, 22. Ele disse, no tempo presente, quando no exílio, Israel certamente é como a serpente. Veja, Israel é como a serpente. Porque quando a cobra pressiona a cabeça na areia, sua cauda se levanta, possuindo e chicoteando quem se aproxima. Veja. Qual é a metáfora aqui desse texto? A metáfora aqui é a seguinte: Israel é uma serpente, não é? Então, ela está dentro de um nível aqui, né? Esse nível que ela vai estar, ela está nesse momento com a cabeça debaixo da terra. Quem está? A serpente, que é Israel. Então, dentro desse nível aqui que a gente está falando, quer dizer que se os graus são ligados, ou seja, as nações idólatras, elas são ligadas com a retificação, né, porque Deus que criou todas as coisas, a gente deve lembrar disso. E que essa serpente, vamos tentar fazer uma serpente aqui, ela está numa caminhada e que ela depende, né, de todos esses graus. Então, vamos lá, vamos fazer de conta que isso aqui é a nossa serpentezinha. Deixa eu ver, né? Não... Deixa eu fazer uma outra aqui, que essa aqui não foi muito bem, não. Então, vamos lá. Isso, deixa eu ver essa aqui. Também não é. Ó, a serpente, né? Ela tem uma cabeça, ela tem um formato. O que está falando lá para a gente lá? Que a cabeça da serpente, ela está enterrada. E quem é a cabeça? É o povo de Israel. Ela está aqui, ó, debaixo da areia, enquanto as nações que representam a cauda, não é? Ó, estão aqui em cima e elas estão balançando para tudo que é lado. Elas balançam enquanto Israel está com a cabeça enterrada. Não tem como Israel agora reagir. Aí o que acontece? Essa é a areia, né? Então, está enterrada, a cauda está lá, aparecendo, tudo, e o texto está explicando exatamente isso. Está explicando exatamente essa questão, né? Enquanto a cabeça curvada, a poeira, enquanto o domínio obtém a fila. Mas, embora a cabeça esteja curvada, enterrada na areia, a mesma cabeça, né, dirige e governa o movimento da cauda.
ainda que eles estejam, que as pessoas que são de Israel, todos aqueles que seguem a Torá, são eles que governam a cauda. Então, quer dizer, enquanto não houver um equilíbrio, a cauda não vai ser controlada. Assim, no momento, estão as outras nações que estão amarradas, né, à fila e que se levantam e governam e castigam enquanto a cabeça está inclinada no pó, como se diz. A Virgem de Israel caiu, ela não se levantará mais. Eles acham que não. Isso é Amós 5:2. Porém, a cabeça que dirige a fila em todos os seus movimentos, como é dito, eles me fizeram um guardião das vinhas, Cântico dos Cânticos 1:6, isto é, as nações idólatras que são a cauda. Então, Rabi Judá veio e beijou a mão de Rabi Eleazar, dizendo: se eu nunca tivesse feito outra pergunta, mas apenas esta minha vantagem teria sido grande. Tanto quanto sei como é o domínio das nações idólatras, governando. Feliz é a parte de Israel de que está escrito, pois o Senhor escolheu a Jacó para si, e como Israel o seu próprio tesouro. Isso é Terrilim 135:4. O Rabi Eleazar perguntou: o que significa como próprio tesouro? Rabi Judá respondeu: os 3 patriarcas são chamados de tesouro, tanto acima quanto embaixo. Assim são os sacerdotes, os levitas e israelitas. Tudo isso é indicado nas palavras: então você será o meu próprio tesouro entre todos os povos. Isso é o Êxodo 19:5. Imediatamente será armada a tenda da congregação e o acampamento dos levitas. E acamparem, assim amarrarão cada um seu lugar junto aos seus batedores. O que está sendo falado aqui? O que está sendo falado aqui é que o tesouro especial do Eterno são os patriarcas, que são metaforicamente representados pela triada chamada de Hesed, Gevurah e Tiferet, pois cada uma dessas alegorias estão falando desses 3 patriarcas. Ou seja, eu tenho aqui, né, Hesed como Abraham, o Gevurah e Tiferet. Sem esses níveis, a humanidade não mudaria. Imagine, a gente estaria num mundo onde não haveria Gevurah, não haveria também nenhum tipo de bênção, nada. Então, a bênção se tornaria algo supérfluo, porque a gente pode comparar com a água, que a gente toda hora tem acesso à água, bebe à vontade. Quando a gente está fora de casa, não tem um lugar que dá para comprar água, então a água a gente, poxa, aquela ficou difícil agora eu beber água, e tem toda um sentimento de você valorizar aquela água e pensar, pô, em casa eu tenho essa vontade, aqui não, aqui eu não tenho. Então, veja, a mesma coisa é a questão da bênção e a questão também do castigo. Você valoriza a bênção, você valoriza o próximo grau, porque você também sabe que existe um castigo, de repente o castigo de não ter aquilo que você achava que era necessário. Então, esses patriarcas, esses graus que vão levar a pessoa, por exemplo, a bondade, a Gevurah, e a convergência desses 2 graus em Jacó, ou seja, Abraham e Sará, que convergem em Jacó, que é o patriarca master, é que vai fazer com que todas essas forças e todas essas bênçãos possam fluir dentro do ser humano. Então, continuando. Então, esse tesouro, que eram essas 3 sefirotes, né? Deixa eu continuar aqui. E assim, né, os levitas, toda a congregação que acamparam, que é o acampamento dos levitas, ao acampar assim, armaram cada um seu lugar, juntos com os seus batedores, aquelas questões que foram discutidas acima, levantaram as bandeiras do acampamento de Efraim. De acordo com os seus esquadrões, eles estarão a oeste. Isso acontece porque a Sheriná fica a oeste. Lembra? A gente falou disso também lá em cima. A este respeito está escrito: e ele abençoou naquele dia, dizendo, para você, Israel abençoará, dizendo, ele colocou Efraim diante de Manassés, né? Isso é o Gênesis, lá no 48:20.
Não está escrito será abençoado, mas abençoe, o que é como dizer, o Santo de Israel não abençoará o mundo, exceto se invocarem você. Invocarem quem? Né? Invocarem os filhos de Yosef, que são 2 meses, Adá 1 e Adá 2, referindo-se a Sheriná. Nesse caso, então, quer dizer, quem definiu o cruzamento das mãos de Jacó, que é o sol, não foi o próprio sol, foi o Eterno através da sua Sheriná. O Yosef, que é a representação de Yesod, ele achou que tinha que ser diferente. Ele achava que tinha que ser abençoado mais velho. Então, a gente está falando de questões espaciais, de momentos apontados na Torá, de momentos onde esses meses são referidos dentro da Torá como algo que é manipulado ali pelo sistema, não só temporal, como nós conhecemos, porque o tempo em si ele é definido no nosso calendário, né, dentro do nosso país, pelo Sol. Em outros países têm calendários diferentes. No povo judeu, ele é definido tanto pelo Sol como pela Lua. Então, existe essa questão. Geralmente, um mês lunar demora 29 dias e algumas horas, algumas parcelas de horas. E existe a cada 19 anos, que um acerto tem que ser feito, né? E esse acerto é feito nessa parcela, nessa quantidade de 19 anos, durante 7 vezes, que surge um mês de Adá 2. E aí é por isso que não tem a tribo de José, mas tem a tribo, 2 meias tribos. Essas 2 meias tribos, então, faz com que certos meses não tenham 12 meses, mas tenham 13 meses. Que aí seria a junção de Adar 2. Por isso que muita gente, às vezes, se assusta quando o seu masal é trocado. E aí o que acontece? Mas tudo é definido pela Sheriná. É verdade que está escrito que os olhos de Israel estavam turvos com a idade, de modo que ele não pôde ver. Isso é o Gênesis 48:10. Mas também diz com as mãos cruzadas. Isso é o Gênesis 48:14. Ou seja, ele primeiro levantou a mão direita, mas a Sheriná dirigiu-a para Efraim. E, tendo apanhado o perfume da Sheriná, a cabeça disse: Israel te abençoe. Ele irá vir em tons que a Sheriná está no ocidente, como já explicado. Isso ocorre porque ele está entre o norte e o sul, em uma atitude de união nupcial com o norte, segurando-se sobre sua cabeça e o sul abraçando. Assim a Escritura diz que a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Há um ditado: quem recita o Salmo, louvor de Davi, isso é o Terrilim, lá no 45, 3 vezes ao dia, pode ter certeza de que está destinado ao mundo vindouro.